A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas vivas, sal e luz, nosso Senhor Jesus, as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade a igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos e que elas não são necessárias. E assim nós temos aí esses desafios para que vocês examinem a nós, nos coloquem à prova, tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, pois estamos trazendo a conscientização de cada um de vocês de que há uma diversidade de ministérios. Cada um tem um ministério do qual deve exercer com perfeição, em santidade e santificação, para que juntos e unidos venhamos a formar o verdadeiro corpo de Cristo. Mateus capítulo 12, palavra do próprio Senhor Jesus. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo afirmou que Cristo não pode estar dividido. Então é muito importante a participação de vocês, as ovelhas benditas amadas do Pai. Sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória já alcançamos mais de 40 países. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra.
para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Haja as abundâncias da tua paz, da tua graça e da tua alegria, libertando e edificando cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre cada porta, portal, janela e coração, de onde essa live alcançar, que houver uma ovelha bendita, amada do Pai, junta conosco em um só Espírito. Eu peço ao Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, vendo como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E haja a tua luz brilhando e iluminando cada coração, removendo toda trave e venda de impiedade, iniquidade, anticristo e seita, para que elas possam vir a interagir conosco, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e testificarem que verdadeiramente há um Deus, cujo nome é Senhor, que opera maravilhas em favor daqueles que o amam. Tudo para a mais honra e glória do teu santo e poderoso nome em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos os amados ovelhas, benditas, amadas do Pai. Muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. O Ayrton do Rio de Janeiro, seja imensamente bem-vindo, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco nesta madrugada, como uma ovelha bendita, amada do Pai. E lembrando que a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, façam como abençoado e se apresentem com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E eu estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei iniciando os sorteios pelos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de números pares. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, dentre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuem por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindas, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live, além de orações, você esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para estar aumentando a sua fé. Primeiro, o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor aos seus corações. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Glórias ao Nosso Senhor Deus, Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live,
mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Tito, capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Tito, capítulo 1. Do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todavia, as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Esse capítulo 1 do livro de Tito é muito forte, pois nós vemos ali o posicionamento do apóstolo Paulo, instruindo também os seus discípulos, deixando claro que a liderança da qual eles estavam responsáveis deveriam se posicionar com integridade, para não apenas benefício próprio, mas sim para benefício daqueles que estavam ali sendo apacentados por ele, os líderes, porque, lembrando, tinha os líderes que apacentavam os outros líderes que apacentavam o povo. Então nós vemos como tudo sempre muito bem organizado, uma diversidade de ministérios, mas todos muito bem necessários. E deixando claro como que é importante permanecer nos princípios do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso nós temos aqui as nossas mais de 100 denúncias, que servem de material de trabalho para você examinar com muita atenção e cuidado e colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então examine essas 10 afirmações, anotem os versículos para examinar nas Escrituras Sagradas e se posicionarem como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve tudo com muita atenção e depois vai examinar na palavra do Senhor Deus nas Escrituras Sagradas. E o Axel Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, também seja muito bem-vindo, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Lembre-se de apresentar com seu nome, sua cidade, seu estado ou também do seu país, para serem abençoados e abrirem portas espirituais para o Senhor abençoar vocês e as suas famílias. E prestem muita atenção nessa mensagem. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3.
não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva com @igrejas benditas, para que vocês possam depois estar conferindo com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 afirmações. Pois qualquer templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas, ou a omissão em repreendê-las, todo aquele que tiver misturado ali dentro tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. O abençoado que está precisando ser instruído, nós reservamos sempre os 20 minutos dessa live a partir de 1h20 da madrugada para estar instruindo vocês, interagindo com vocês, dando oportunidade de vocês interagirem e serem igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então se apresente deixando um comentário, o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, ou seu país, caso você esteja fora do Brasil, e a partir de 1h20 da madrugada estaremos aqui com a presença do nosso sacerdote e apóstolo para estar instruindo a cada um de vocês. Mas caso você não possa ficar até 1h20, você se apresenta e com certeza no final da live nós estaremos te respondendo e a live vai estar ficando salva e você vai poder voltar para ver a resposta para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Então sigam, se inscrevam e compartilhem para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
E o próximo livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e também para o rebanho bendito par, de número 10. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vamos agora dar início à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E para você permanecer recebendo orações, basta ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante ou dizimista desses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. E nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos estará orando por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Todas as ovelhas sejam muito bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se presente deixando no comentário seu nome, cidade e estado, e curtam a live para que ela alcance o máximo de vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada em seus corações. E vamos à ministração de uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja, através da Tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através de nós, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o alto fio de cabelo da cabeça até a planta dos pés, de cada uma vida que deixar nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que elas vejam a tua luz brilhar e iluminar os seus corações, transformando, restaurando, edificando suas vidas e suas famílias. E que todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 12 ao versículo 18. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de Judas, o apóstolo Judas traz uma instrução essencial para que nós venhamos a tomar cuidado com aqueles que têm aparência de irmão, aqueles dos quais o Senhor Jesus chamou de lobos em peles de ovelha. E é necessário a gente examinar as obras e os frutos para identificar a árvore. Porque não é porque vai no templo físico, não é porque vai no templo físico, não é porque tem um título de obreiro, bispo, presbítero, diácono, diaconisa, apóstolo e por aí vai, que essa pessoa realmente faz parte do reino dos céus. Pois lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus afirmou que ali o trigo e o joio estariam juntos, no mesmo lugar.
e que a obra e o fruto é que iria discernir quem era o trigo, que é o filho do Senhor Deus, e quem era o joio, que é o filho do maligno. E o Senhor afirmou que era ele quem iria fazer a separação, mas que aqueles que são dele devem se posicionar, como lá em Salmo 112, versículo 4, afirma que o justo nasce luz em meio às trevas. E o Senhor Jesus nos chamou para sermos igrejas sal e luz, mas para isso é necessário que estejamos examinando primeiro a casa, pois o juízo começa na casa do Senhor, não é por acaso. E aqueles que fazem parte do reino têm o dever e a obrigação de zelar, batalhar pela fé que foi entregue aos santos, não permitindo que aqueles que estão no nosso meio, mas que não são parte de nós do reino, venham a manchar a palavra do Senhor e o caminho da verdade. Pois aqueles que são verdadeiramente do Senhor devem demonstrar em suas obras, em seus frutos e em seu posicionamento, repreendendo para a edificação de todos, assim como foi ministrado ali no livro de Tito, capítulo 1. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Lembre de escolher também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E deixe no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, e a partir de 1h20 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, como eu faço também de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos no @MileOfertadim. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tinha pegado o livro errado. Vamos aqui ao próximo livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Filipenses, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 4, livro de Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Filipenses, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 do livro de Filipenses aqui é essencial para a gente ver aquilo que é um dos primeiros mandamentos que o Senhor Jesus afirmou para aqueles que desejavam o seguir. Pois ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém verá o Pai se não for por ele. E ele afirmou que aqueles que querem o seguir devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. Pois aqui nós vemos que ele se fez carne e se fez homem para poder provar a carne e o homem que ele não está sentado no trono em que está apenas porque ele é filho do Pai dele, mas sim porque ele é digno de toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Pois com certeza poderia chegar algum ser humano que disse ter passado por muitas tribulações, chegar perante o Senhor Jesus e falar: qual é o mérito que você tem para estar me criticando? Você nasceu, você foi criado, surgiu do nada e já sentou logo no trono? Você não passou dificuldade, você não sentiu fome, você não sofreu, você não teve humilhação como aconteceu comigo. E agora o Senhor Jesus, nunca tendo feito nada de errado, sem nenhum erro, sem nenhum defeito, imaculado, passou por todas as piores humilhações possíveis nessa terra e foi vencedor, foi mais que vencedor. E afirmou que no mundo nós também teríamos aflições, mas necessário termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, ele dá a vitória àquele que está nele. Ele afirmou que aquele que está nele, aquele que crê nele,
faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E nós temos aí oportunidade para que cada um de vocês venham se desenvolver como igreja e sal e luz, ovelhas benditas, amadas do Pai e do nosso Senhor Jesus. Então prestem muita atenção nessa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que vocês tenham a oportunidade de se posicionarem como vasos de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá. Lembrando, quem quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês devem entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus
para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, que estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar junto conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Nós estamos aqui para trabalhar, para dar oportunidade a cada um de vocês de trabalhar, de verdadeiramente se desenvolver, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta você entrar em contato conosco no privado, pedir mais informações, que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês. Inclusive também de como vocês entrarem em contato com as autoridades políticas da sua região, seja do seu bairro, município, estado ou seu país, para que eles também levem um de nossos templos físicos até a sua região. Pois conosco, o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso sempre como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E vocês que já querem ter uma garantia de que tanto a sua vida profissional financeira como a sua vida espiritual ministerial já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, adquiram também a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você encontra o link nessa rede social no comentário fixado, na descrição da live, dessas duas redes sociais aqui você já encontra o link aí na live, ou então na minha bio do meu canal, @MileOfertadim. Mile com 2 L's e E, @MileOfertadim. Você também pode estar se tornando um vendedor desses livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum com isso, pois os livros são digitais. Você tanto compra eles em qualquer um lugar do mundo, como vende eles para qualquer um lugar do mundo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, sem você ter custo de estoque, nem de armazenamento, nem de cadastramento, nem de logística, nem de entrega, pois nós estamos aqui sempre trazendo oportunidades e material de trabalho para todos vocês se desenvolverem, pois quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos têm a oportunidade de interagir, de participar, de serem igrejas sal e luz, e não só serem abençoados, como se tornar uma bênção também para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então as ovelhas benditas que estão chegando agora, sejam muitíssimo bem-vindos, a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. E se apresente nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. E daqui a pouco, a partir de 1h20, estaremos respondendo vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, estamos cumprindo aqui o principal objetivo dessas igrejas virtuais, que são 12 a todo, que é levar muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Mateus, que é o que eu tinha pegado por engano. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de verdade testificando que não era engano, não. Sempre ele nos direcionando para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Para mais honra e glória do Senhor Deus. Estava sorteando, mas não cheguei a pegar o capítulo, não. Vamos agora ver qual que o Espírito Santo de verdade deseja falar aos nossos corações. Livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Mateus, capítulo 20, caiu ali. Rebanho bendito par de número 2, livro de Mateus, capítulo 21, para a sua meditação. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, onde vocês podem não só acompanhar as ministrações anteriores, como também compartilhar para aqueles que precisam e necessitam de receber uma palavra do Senhor Deus, que não puderam estar presentes agora no ao vivo, pois estamos sempre aqui com a permissão do Senhor Deus, nosso Deus, ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07. E temos reprise também no horário da manhã, às 10h07, sem contar as outras igrejas virtuais que trabalham também no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, 4 estações do dia para todos vocês receberem muita fé, muita palavra do Senhor Deus em seu coração e em sua família, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 16.
Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 20 aqui do livro de Mateus, vemos ali a parábola que o Senhor Jesus trouxe, comparando o reino dos céus a um comerciante, que foi ele negociando trabalhadores para trabalhar na sua vinha, deixando claro como que é importante não o tempo em que você chega, mas sim que você se dedique ao trabalho, que você verdadeiramente cumpra com a sua palavra e esteja satisfeito com aquilo que o Senhor lhe recompensar, pois gratidão é essencial para com aqueles que estão com o Senhor Deus, pois o Senhor abomina a ingratidão. E muitas pessoas acabam olhando muito no quesito da carne, julgando segundo a aparência e quase caem infelizmente muitos caem realmente na mesma cilada, como o salmista que quase caiu lá em Salmos capítulo 73. Aquele é um salmo muito importante para todo mundo examinar com muita atenção e cuidado, porque ali nós vemos o conflito que muitas pessoas passam em olhar aquele que parece que não fez nada, parece que fez menos, ou que parece que não vale de nada, parece que ele está desenvolvendo mais, crescendo mais, superando mais. Por isso que é importante que o nosso tesouro esteja sendo sempre juntado lá no reino dos céus, para que ao passar por essas aflições que o Senhor Jesus afirmou que passaríamos, tenhamos bom ânimo, tendo confiança de que a nossa esperança não é em vão, porque não esperamos carne e sangue, mas sim espírito e verdade. Pois como o Senhor afirmou em João capítulo 4, 21 a 26, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade e em qualquer lugar, mas nunca de qualquer maneira. Pois assim como ele afirmou, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque ele não escolhe pela aparência, pelo status, pela fama, pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pela ausência do dinheiro. Ele escolhe pelo caráter, o posicionamento e a fidelidade. Pois ele afirmou, aquele que está nele e ele está nesse, esse produz muito fruto. E o fruto permanece. E o Pai limpa para que ele produza mais fruto ainda. Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 15. E a esses, tudo que pedir, lhe será concedido. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todas as ovelhas benditas muito bem-vindas, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se apresente no comentário com o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. E a partir de 1h20 da madrugada interajam conosco, tirem suas dúvidas, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. E o livro sorteado de 1 Reis, que possui 22 capítulos. É o próximo livro que estaremos ministrando nessa madrugada. O livro de número 11 para o rebanho bendito ímpar de número 11. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E o livro sorteado de 1 Reis, capítulo, glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. 1 Reis, capítulo 18. E para meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Reis, capítulo 19, para a sua meditação. Lembre-se de apresentar no comentário com seu nome, sua cidade, seu estado, também o seu país, para abrirem portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para que o Senhor possa estar abrindo as portas, abençoando você e toda a sua família por estar interagindo conosco como igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que todos os seguidores, inscritos, membros, ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos.
Vamos aqui à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, e essas benditas vidas ligadas conosco que deixarem nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, que vejam a tua luz brilhar e iluminar o mais profundo no coração, para que eles possam ver que tudo que fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo eles e suas famílias, para que eles possam ver as tuas maravilhas os alcançarem, através desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. É muito importante que vocês participem, interajam, sejam igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 40 ao versículo 46. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Glórias ao nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 aqui do livro de 1 Reis, verdadeiramente nós vemos ali o posicionamento daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, Deus Forte, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E através ali do seu amigo, do seu servo, o profeta, se posicionando ali para colocar em prática aquilo que o Senhor havia determinado, confiando no Senhor que a sua palavra é fiel. Pois sem ter nenhum indício de maneira física, visível e palpável de que aquilo que o Senhor havia determinado viria a acontecer, ainda assim ele não só se posicionou dentro do seu coração, mas sim através das suas atitudes, das suas obras e dos seus frutos. Porque fala: não, Senhor, eu acredito em você, mas fica lá só no pensamento. Se der certo mesmo, ali eu vou lá e faço. Ah, se o Senhor Deus for verdadeiro, então ali vai acontecer. E aqui nós vemos que Elias verdadeiramente se posicionou. Já afirmou para todos que viriam a chuva enquanto ainda não havia nuvem. E quando ele orou, a primeira resposta que veio, não apenas a primeira, mas as 8 primeiras respostas que veio, é que não havia nada. Mesmo ali depois ele haver orado. Mesmo assim ele insistiu. E o Senhor nosso Deus cumpre a sua palavra. E é fiel àqueles que são fiéis a ele. E com isso, a palavra do Senhor se cumpriu e veio a abundância de chuva, a volta da prosperidade para o seu povo de Israel após o tempo da seca, o tempo da idolatria, o tempo em que se afastaram da presença do Senhor. As boas bênçãos também se afastaram. Mas quando tudo foi limpado e purificado, o Senhor retornou para abençoar o seu povo. Então é importante que nós venhamos examinar sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor nosso Deus, o seu evangelho e a sua justiça, para colocarmos em prática
todo momento de nossas vidas. Não apenas quando nos é lícito, quando nos é agradável, quando nos é confortável, mas sim sempre, em todo o tempo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindos, capazes da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. E ali o abençoado citou o Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Olha a tradução da Bíblia que você pegou aí, hein, abençoado? Porque no original afirma, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Porque deixa claro que algo você tem que fazer. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, 24 a 27, que Ele irá nos recompensar de acordo com as nossas obras, com os nossos frutos e em nome dEle. Mateus 25, versículos 31 a 46. João capítulos 14, 15 e 16. Examinem sempre a luz das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. É o nosso próximo livro a ser ministrado. Lembrando que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Isso está gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil. Então entre em contato com as autoridades políticas da sua região, peçam para eles entrarem em contato conosco para levar esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar até o seu bairro, seu município, seu estado ou quem sabe também até o seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta vocês entrarem em contato conosco no privado para pedir mais informações e a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês. Livro de 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. 2 Samuel, capítulo 14. E para meditação do rebanho bendito par, de número 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 15, para a sua meditação. Preste atenção nisso. Vamos aqui à ministração, no livro de 2 Samuel, capítulo 14, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então já compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 24. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 14 aqui do livro de 2 Samuel, vemos a promessa do Senhor Deus quando ele verdadeiramente está junto com aquela pessoa, de não ser enganado e nem confundido em hipótese nenhuma. Pois lá o Senhor Jesus, em João capítulos 14, 15 e 16, nos prometeu o Espírito Santo de verdade, o Consolador que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que sejamos enganados e nem confundidos. Pois o nosso Deus não é o Deus do engano, ele é o Deus da verdade. E ele está para trazer à luz tudo aquilo que está oculto. Como ele afirmou que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então é sempre muito importante que aqueles que são do Senhor Deus se posicionem da mesma maneira. Pois como ele afirmou, aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Para louvarmos e engrandecermos ainda mais no nome de nosso Senhor.
Os abençoados que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos às ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário o seu nome, cidade, estado ou também o seu país, para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, interagindo como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao 7º livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós. O 7º livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, é o livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Mas antes de estar ministrando o capítulo do livro de Gálatas, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. Então ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, ouça a palavra do líder e depois examine nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então peça às autoridades políticas da sua região para entrar em contato conosco, para levarmos uma verdadeira obra do Senhor Deus até o seu bairro, município, estado ou seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada, que é o horário que estaremos respondendo vocês. Mas é necessário que, para ser respondido, você se apresente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Caso contrário, não será respondido, pois agimos sempre aqui com a boa ordem e decência, segundo de acordo com as Escrituras Sagradas. E em todo lugar que você chega, de acordo com as Escrituras Sagradas, é necessário que você se apresente, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas, que é o próximo livro a estar sendo ministrado aos nossos corações para aumentar a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para meditação
de todos nós. É uma palavra do coração do Senhor nosso Deus ao coração de todos nós nesta madrugada. Livro de Gálatas, capítulo 3. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembre-se de se inscrever ou de nos seguir, pois todos seguidores, inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Então curtam a live, se inscrevam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeadas em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco durante a madrugada, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, transformando, renovando e edificando cada lar, comércio, veículo, cada família e coração. Que houver uma ovelha bendita, amada do Pai, junta conosco, que deixar nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que haja a tua luz brilhando e iluminando através de nós, queimando, prendendo e destruindo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E agindo em favor da tua palavra que está sendo ministrada, para que haja multidões e multidões de igrejas vivas, sal e luz, louvando e bendizendo e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, Senhor das ovelhas benditas, amados do Pai, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Gálatas, traz ali o ministério do Senhor Jesus que veio para edificar, para ajuntar todo o reino em um só momento, em um só corpo, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Demonstrando aqui como que é importante verdadeiramente nós interagirmos, participarmos, nos posicionarmos com autenticidade naquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós. Independente de placa denominacional, independente de gênero, independente de idade, todos temos um dever e uma obrigação a se cumprir no reino dos céus de nosso Pai Celestial. E para isso é necessário que nessa terra, nesse momento, nós venhamos a viver, a desfrutar dessa vida em santidade e em santificação, para que venhamos a desfrutar de uma eternidade livre com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, na glória. Eu estarei aqui apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira, basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. Lembrando
É necessário que você se apresente no comentário, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Daqui a pouquinho, a partir de 1h20 da madrugada, estaremos respondendo vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. E também aproveite para escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando os 7 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações. E aqui a denúncia. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Essas 7 afirmações servem aí para vocês se posicionarem verdadeiramente, utilizando e se interagindo nos ministérios do Senhor Deus, para que venhamos a realizar o objetivo do qual nós estamos nessa terra, nesse mundo, para verdadeiramente cumprir a palavra do Senhor com autenticidade. Nada do que eu acho, que eu penso ou que eu imagino. Pois é necessário estarmos verdadeiramente sendo luz, sendo sal, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então fale com as autoridades políticas da sua região para eles pedirem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou até mesmo para o seu país, pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Isso estará gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil, para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós. Independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Você com certeza tem uma oportunidade para se desenvolver conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. E antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já pode estar desenvolvendo uma renda complementar financeira, se tornando um vendedor dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você encontra o link no comentário fixado na descrição da live, aí o link na live já está disponível, ou então na minha bio, no meu canal, @mileofertadim. E você, para se tornar vendedor, basta entrar em contato conosco no privado. Você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum. Pois o livro é digital, você tanto compra ele em qualquer um lugar do mundo, como vende ele para uma pessoa em qualquer um lugar do mundo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, tendo a comissão de 30% sem custo algum com isso. Todo mundo vai ter ajuda, né? O importante é na cidade que a gente chegar, independente. Eu sou rico, vai ganhar 2%. No mínimo de 2% a 100%. Então todo mundo vai ganhar. Todo mundo. Eu já sou empregado. Faz um bico conosco, faz uma renda complementar conosco. E você vai ter uma ajuda de custo financeiro de 2% a 100% na nossa chegada na tua cidade. Escolha agora seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Filipenses, capítulo 2,
se você escolheu o número 1. Lembrando, para ser respondido é necessário que você se apresente, deixando o seu nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. Estamos em todas as redes agora, tá? Muitíssimamente. Em 7 redes agora nós estamos ao vivo. Muitíssimo bem. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, se você escolheu o número 2. Mateus, capítulo 20, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 7, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, se você escolheu o número 7. 1 Reis, capítulo 18, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Livro de Gálatas, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E agora está dando a oportunidade de vocês de interagirem, de participarem da live. Mas isso é de praxe, abençoado. Não estou ofendida com a sua pergunta, não. Só que para te responder, é necessário que você se apresente, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. Isso aí é sempre regra aqui para todas as pessoas em todas as redes sociais para estarem interagindo conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto vocês se apresentam, eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem... qualquer tipo de pergunta, tá bom? Exatamente. Qualquer tipo de pergunta. Qualquer tipo não. Pergunta referente à palavra do Senhor Deus, Exatamente. Evangelho, a doutrina, as escrituras sagradas, exatamente. Ou então sobre os nossos projetos, inauguração dos nossos templos físicos, por aí vai. As denúncias, exatamente, referente aos termos espirituais ou profissionais. A mensagem que não entendeu... Exatamente. E enquanto isso, vou fazer um convite a todos vocês que querem confessar e reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declarem abaixo nos comentários a seguinte frase. Escreva eu, o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, você entra no secreto, seja no seu quarto, no carro, no caminhão, onde for que você estiver, que você puder ficar em um lugar reservado, somente você e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que você possa estar fazendo essa aliança com o Senhor Jesus. Então entre no secreto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, leia em voz alta do versículo 28 ao versículo 30. Lembrando, quem não tiver acesso a uma Bíblia, eu vou citar as palavras que estão escritas e você repita de joelhos em voz alta no secreto com o Senhor Deus. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembrando, e logo em seguida você continua a oração assim. Ainda de joelhos em voz alta, faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando. Seja na área profissional, na área financeira, seja na área familiar, na área emocional, sejam vícios, dúvidas, angústias, amarguras, sentimentos ruins que você estiver, qualquer tribulação que você estiver passando nesse momento, enfermidades, lista cada uma delas, cada um desses jugo e fardo pesado que você estiver carregando, para que o Senhor Jesus possa levar sobre ele. E continue assim na oração. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve.
e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não tiver conseguido listar, fazer essa aliança com o Senhor Jesus nesse momento, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder estar voltando, pausando, diminuindo a velocidade, examinando cada um versículo e formando essa aliança com o Senhor Jesus. E lembre-se de voltar na próxima live para estar confessando ele publicamente, como ele afirmou em Mateus 10, versículo 30 a 33, em que ele afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E agora é o momento de vocês interagirem conosco, participarem e tirarem suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que querem participar e interagir, é necessário que você esteja presente, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E se eu tivesse te bloqueado, você não teria voltado. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Aqueles que querem participar, que querem interagir, é necessário que você se apresente. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui o abençoado comentou: gosto de ver você pregando, você é muito sábia, glória a Deus. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade me usa para ser boca do Senhor, me concede sabedoria, porque diferentemente do que o abençoado falou ali, me chamou de soberba, eu não sou soberba, sou humilde, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, sou humilde e simples também, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus concede sabedoria àqueles que são humildes de coração. E lá em João capítulos 14, 15 e 16, o Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que sejamos enganados e nem confundidos. Então é muito importante que a gente venha colocar em prática os princípios do Senhor para que Ele nos use como igreja e sal e luz, instrumentos para honrar e glorificar ainda mais ao santo nome do nosso Senhor Jesus. Eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero afirmar para vocês é algo que para muitos passam despercebido. O quê? Olha, lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falou assim, ó: o reino dele é uma casa de comerciantes, de empresários, de empreendedores, de pessoas prósperas financeiramente. Mas aí qual é o segredo para você poder chegar nesse patamar? Coisa simples, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Gente, é coisa muito simples. É coisa muito simples. Este é o segredo. Mas agora, como é que ele vai me ajudar? Como é que vira mesmo eu vou conseguir isso? Opa, isso aí é mais fácil ainda. João capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim, o Senhor Jesus, ó: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e tudo lhe será concedido. Olha só, gente. Deus. Mas, Milena, como é que eu posso estar no Senhor Jesus e as palavras dele estarem em mim? No mesmo capítulo ele responde, João capítulo 15, que é necessário estar produzindo muito fruto em nome dele. Aí, por esse motivo agora, que eu vou te revelar outra parte, onde nós falamos que nós somos a igreja mais eficiente, mas muito mais eficiente mesmo do que qualquer um tempo físico. Mas muito mais. Você vê assim, conosco aqui agora, ó, em dentro de 2 minutos, você descobriu algo que você não sabia. E agora, por que nós somos mais eficientes? Que conosco você pode chegar a esse patamar assim, ó, rápido, em espírito. Em espírito, porque quando você vai ler lá em João capítulo 4, versículo 21 e 26, lá está escrito que importa que adore o Senhor em espírito, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Tu vê aí? Conosco você consegue. Nós podemos te passar como você adorar o Senhor em qualquer lugar. Só nós conseguimos fazer isso. Só nós, porque nós não estamos apresentando uma igreja na internet, não. Nós estamos na internet como uma igreja e se apresentando para fora, para os outros. Essa é a diferença.
Nós somos a igreja que somos da mesma linhagem dos apóstolos, a igreja de cartas, da palavra. Só que hoje nós falamos uma palavra em menos de 1 minuto, em menos de 1 minuto, os 4 cantos do mundo sabem. Você vê que você aprendeu algo aqui, ó, em 2 minutos, que você, anos na congregação, você não aprende. Porque para nós tem que ser tudo rápido. Tudo em espírito vai rápido. Ó. O Senhor Jesus afirmou que o nosso tempo é o presente. Temos que aproveitar as oportunidades João que temos. 7, versículo 6. Então, mas o tempo de Deus, ó, o tempo de Deus é dele. O nome já diz, tempo de Deus, não é o seu. E não é o seu, poxa. Agora o seu, João 7, versículo 6, o seu é agora, é o presente. Se ajunte conosco, já, ó, sendo um vendedor desses livros, sem você gastar R$1 para nada, você só tem que telefonar pro teu colega, pro teu vizinho, para quem está fora do país, para quem... Ô fulano, dá para tu comprar o livro aí da obra de Deus aí? Que você vai me abençoar se você estiver precisando de dinheiro, que vai falar, você vai me ajudar, porque eu ganho 30% disso aí. Depois você pode se tornar um vendedor também, você também ganha 30%. Sem você colocar R$1 no negócio. E lembrando que comprando 12 ou vendendo 12 já tem a garantia de ter uma vaga de liderança conosco. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Às vezes você tem um sonho dentro de você de abrir alguma coisa, fazer alguma coisa, uma fábrica, alguma coisa, e aí você sabe, você já fez a conta, eu trabalhando aqui sozinho, eu não vou conseguir. Mas se nós te ajudar, você vai. Se nós te ajudar, você vai, mano. Por que você... Então já começa por aí. Vende os livros. Vende o livro. Entre em contato conosco. Eu sou missionário aqui. Já estou pedindo a igreja de vocês aqui. Eu sou missionário agora de vocês aqui. Eu sou missionário. Porque entenda bem assim. Ser missionário não é você sair de dentro da tua casa e viajar, não. Não. É você sair da tua casa e ir na rua de trás, no seu mesmo bairro aí. E missionário, você... fazer missão. Então, exatamente, fazer missão, é isso aí. Porque a religião ensinou, não, é missionário porque vai viajar, vai pegar um passaporte. Não, gente, que é isso, gente? Não é isso, não. É coisa muito simples. Então, nisso aí, você já aprendeu assim, ó. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Até aí 6:33. Mas, né? Aí também você vai em João capítulo 15, de 7. João capítulo 15, versículo 7, a própria palavra do Senhor Jesus. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserdes, e vos será feito. Glória e será concedido. Olha só, gente. E lembrando sempre que nós estamos aqui há quase 3 anos na internet, nunca pedimos dinheiro a ninguém, estamos oferecendo mais de R$1 bilhão em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Vê se algum tipo de vigarista, primeiro, oferece dinheiro, e segundo, oferece dinheiro para quem está mostrando que ele está mentindo, que é aí que ele não oferece mesmo. Então você vê só, e o detalhe assim, e aquele que diz assim, eu tô sem R$1 no bolso, calma aí, ó, eu vou te dar ingredientes, elementos, mercadoria, para você começar a vender aí sem dinheiro nenhum, e o dinheiro, a comissão vai bater na tua conta 30%. Olha aí, gente. Glória ao nosso Deus. Qual é a igreja que você já viu fazendo isso? Qual é a igreja que você já viu fazendo isso? Qual é a igreja que você já falou assim, ó, tô contratando 2% aí do município aí, ó, seja você rico ou pobre? Qual foi a igreja que você já viu fazendo isso? É porque a sinapse cerebral, caso você não sabe, sinapse é quando os seus neurônios dentro do seu cérebro conversam entre si, passando informação um pro outro, que é pro cérebro funcionar. Em algum momento você tá lendo ali que eu tô pedindo? Eu tô pedindo alguma coisa? Tem alguma placa escrito que eu tô te insistindo para você me dar alguma coisa? Então vamos examinar sempre com base com fatos, evidências, obras sólidas. Porque esse QR Code que tá nas minhas vestes e aquele que tá ali em cima, eles estão aqui por pessoas mau caráter não usarem da minha imagem para causar prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Porque se aquele QR Code não tiver ali em cima, nem esse tiver aqui nas minhas vestes, tão borrado, tão manchado, tá esquisito, quer dizer que essa parte, essa transmissão não está sendo da nossa parte. Mas se vocês veem tudo de maneira nítida, é porque verdadeiramente estamos aqui com caráter. Aí você vê só, tem coisas que vocês não sabem, ó. Tem um mau caráter, tem um vagabundo, que é pessoas que nem vocês que falam dessa forma, é vagabundo, né? Tem pessoas também que é canalha, que é pessoas que falam que nem vocês falam. Por que de quê? Porque quando você não tem a prova... É só um que tá falando. Não, também não. Quando você não tem a prova daquilo que você está falando, você... Peraí, gente.
Você está passando a imagem de burro para você mesmo. Não só de burro, mas também de criminoso, porque isso se conjura nos crimes de injúria, calúnia e difamação, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Então é necessário sempre examinar com muita atenção, porque a internet não é uma terra sem lei. E o detalhe muito importante é que eu sei aonde você está. Você não sabe onde eu estou. Exatamente. Porque as redes passam para nós tudo. Olha que burrice. Como é que tu é burro? E lembrando que burro na falta de inteligência é teimosia e não querer observar os fatos. Ignorante. Exatamente. E o Fábio do Paraná, seja muito bem-vindo, capaz, é graça, alegria e nosso Senhor Jesus, que possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como Igreja Sal e Luz nosso Senhor Jesus. Aí as pessoas que estão aí no mesmo canal, eu sei que nós estamos em 7 agora, mas as pessoas que estão no seu canal estão olhando e falando, como é que pode ser um cara tão burro aqui? Pô, é isso, rapaz. Ô, rapaz, tira essa trava do teu olho. Quando eu pedi assim, ó, fulano, me dá aí, você vai, opa, tá pedindo. Aí pronto. Mas tu vem aqui, nem aquele que chega assim, ó, eu tô quebradão, não tem R$1. Ó, toma aqui mercadoria, toma aí, vai lá, vai vender, vai ganhar dinheiro. Pô, como é que tu vai falar que eu tô pedindo dinheiro? Exatamente. Por isso que é necessário a gente sempre buscar examinar as escrituras sagradas. Aqueles que nos acompanham, que examinar interagem as palavras, examinar minhas palavras, suas palavras, que não viu a gente falar. Exatamente. Agora ignora ele que já foi até embora. Sejam todos as ovelhas benditas, amados do Pai, muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. É muito importante que vocês interajam conosco, tirem suas dúvidas, seja sobre a área empresarial, política, financeira, seja sobre a área espiritual, ministerial, sobre os nossos projetos, as nossas denúncias, que já estamos aí há quase 3 anos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Como eu já ensinei vocês também, a outra parte também, ó, já aprendeu 2 coisas hoje, né? Como é que a vida de vocês muda financeiramente, assim, ó, muda, né? Já vou explicar a outra parte também. A outra parte também, que é necessário, todas as vezes que você chegar em algum lugar e você for a algum lugar, porque tem alguém ministrando a palavra, porque tem alguém pregando a palavra, tem alguém ensinando a palavra, tem alguém ministrando a palavra, você tem que chegar lá e se apresentar. Ó, eu sou o fulano de tal, o quê? Você vai falar alguma coisa? Não, eu só quero só falar que eu tô aqui para vocês tudo, tá bom? Isso é necessário. Se você não faz isso, tem anjos ali, quando você começa a ministrar a palavra do Senhor, ó, olha só a palavra do Senhor Jesus. Ele disse que até na sinagoga de Satanás ele vai. Começou a falar da palavra dele, ele vai. E ali ele vai o anjo e vai notando tudo. Todo mundo que está ali, ele vai olhando todo mundo. Então aquele que não participar, você vai olhar lá em Apocalipse capítulo 2, o que acontece com aquele que não participa? Fica em cima do muro, vai também junto com os outros, formação de quadrilha. Então, quando você vai um tempo de 4 paredes, hoje eu vou no culto. Não, você vai fazer um culto pro Senhor, aonde? Ou pelo menos você tem que fazer um culto, Não, você tem que fazer um culto, você não pode assistir um culto. Você entra num tempo de 4 paredes, senta no banco, senta numa cadeira, você não está fazendo um culto para o Senhor. Você está assistindo alguém num palco, é palco, tá? Não é altar do Senhor, não. Não é altar, não, tá? Se eu falar que é altar, eu falar que Jesus é mentiroso. Aonde que você vai ver isso? Mateus 23, vai lá ver. Se eu falar que aonde aquele homem está em cima ali, eu falar que aquele ali é um altar, eu vou falar que Jesus é mentiroso. Então eu prefiro falar que o cara que está mentindo, tá bom? Ou que o cara que não sabe. E você está assistindo uma pessoa lá em cima de um palco e dizendo que aquele é um altar e fala que está fazendo um culto. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 23, versículo 15. Vai apanhar você e ele, vai sofrer você e ele. Todos 2 vão. Palavra do próprio Senhor, vai lá conferir. Só que você é dobrado, Mateus 23, versículo 15. Exatamente. E quer piorar ainda mais a situação, que fala que vai fazer um culto, vai no culto. Não é que vai fazer nem que vai assistir, ele fala só que vai no culto. E aí você vai ver ali o culto. Depois fala que foi, tá bom? Exatamente. Aí depois vai ver o quê? Culto pra quem? Culto para a graça, culto para a família, culto para os amigos, culto para as crianças, culto para os empresários, culto da prosperidade, culto da libertação. Culto para o Espírito Santo. Culto para o Espírito Santo, culto para a graça. É tanto culto para tanta gente, mas para o Senhor Deus, de adoração, espírito e verdade. E o detalhe é que a palavra do próprio Senhor Deus, fazer culto só a Ele, só para Ele, por mais ninguém celestial, ó. Ninguém celestial você pode fazer culto para Ele. O Espírito Santo é celestial, tá bom? O anjo também é celestial. Você não pode fazer culto para eles. E aí? Então, gente, mas é cara, eu posso continuar indo lá? Pode. Mas desde o momento que você tem a cobertura de outra igreja, que somos nós. Que você pode estar conosco e ir para lá, continuar lá. O que a gente quer é te proteger. É proteger vocês. Só isso.
proteger vocês. O outro que está lá, que eu espero que ele se converta. Se ele não se converter, eu não posso fazer nada. Hebreus capítulo 6. Porque Hebreus nós capítulo hoje... 10 também. Então porque nós hoje, nós não temos opção. Por que não temos opção? O Senhor Jesus não deu opção para nenhum de nós, líder. O que? Nós temos que se juntar e congregar. Líderes, nós temos que se juntar e congregar com todos. Independente se o cara lá, aquela igreja do cara lá só tem Satanás lá dentro, só tem diabo, só tem demônio, eu tenho que ir lá. Quem foi que falou isso? O Senhor Jesus. Vai lá conferir lá em Mateus capítulo 13. O Senhor Jesus falou assim, o joio e o trigo, filho das trevas e o filho da luz. Separa não separa nós, tem que estar junto. Ponto. Foi isso que ele fez conosco. Não deu opção. Então quando você fala de se congregar lá em Hebreus capítulo 10, está falando para a liderança. Você vai em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vê que Cristo não pode estar dividido. O Senhor Jesus não criou uma redoma de vidro para o seu povo, não. Ele colocou a paz, a graça e a alegria dele e falou, agora você batalha pela fé. Exatamente. Mas vamos lá. Então quando ele fala dessa forma, você vê bem assim, ele não deu opção para nós líderes, ele não deu essa opção. E aí quer dizer, então agora eu tenho que me juntar, e estou aqui para poder juntar todas as igrejas, eu não estou aqui para separar, não estou aqui para isso não. Quero juntar as igrejas e defender o quê? Aquelas pessoas que precisam de ajudas, que geralmente são aquelas que não fazem parte do altar, né? Lá, aí quer dizer, eu tenho que ajudar essas pessoas. É a palavra do próprio Deus, então eu estou ajudando vocês, e estou ensinando a vocês, vocês têm que participar, culto vocês têm que fazer. Se não, mas eu estou ofertando, eu estou dizimando. E daí, o Senhor Jesus falou que, se você ofertar ele, dizimar ele, mas não, se tiver coisas erradas onde você estiver fazendo isso, vai lá, confere lá, Mateus 15, de 7 a 9. Em vão este povo me adoram, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, ao qual maquinamente foram instruídos, mas os vossos corações estão cada vez mais para bem longe de mim. Esses são os motivos que faz das nossas igrejas virtuais muito mais eficiente. Quando você vai lá ler em João capítulo 4, de 21 a 26, que o Senhor Jesus patenteou o culto, confere lá, se você conferir lá, versículo, você vai ter uma surpresa grandíssima. Eu não estou falando até agora porque é uma bomba. Não pode falar essa palavra também na rede social. Eu não estou falando até agora, então estou quieto. Mas vai lá e confere. João 4, de 21 a 26. Vai lá ver. Vai lá ver o que está escrito. Vê versículo por versículo, você vê assim. Então, Deus é Espírito, tá bom? E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por acaso mandou você adorar a graça, mandou você adorar a família, mandou você adorar os amigos, mandou você adorar os obreiros? Vamos examinar qualquer disso. Vai lá e preste atenção onde foi que ele falou que você fazer isso. Agora o detalhe é isso aí. Conosco você consegue fazer isso. Conosco você consegue. E conosco, a gente fala assim, pode ir, irmão. Pode ir em qualquer tempo, você vai em tudo, você é livre. Você é livre. Então nisso aí, agora é necessário que você se posicione. Você não adianta falar que está comigo se você não se inscreveu. Se você não entrou lá no particular, fala assim, eu estou junto. Se você não está aí interagindo conosco, que na compra de livro, vendendo livros, se você não está interagindo, não tem como. Não tem como. Mas uma coisa eu faço o desafio. Você pode chegar para nós assim, Marco, entra lá, sou agora discípulo teu. E aí? Vou começar a anunciar os livros, vou oferecer os livros aqui, vou começar a falar para as pessoas, falar dessa obra, divulgar essa obra, vou ser um missionário aqui. Olha só, em qualquer lugar que você chegar que tiver um demônio, ele na mesma hora vai falar assim, você é discípulo do Marcos. Faz o desafio, poxa. Eu estou nas 7 redes aqui, fazendo o desafio. Chega lá e fala assim, quando você chegar em qualquer lugar que você chegar lá, que tiver demônios, na mesma hora quando esse aí fez um pacto lá. Isso, se você conseguir chegar lá, ele já não tiver rapado antes, porque diferentemente do povo que diz ser do Senhor Deus, eles são muito mais unidos e muito mais eficientes, porque na hora que falou, um discípulo do Marcos está indo, ele já está vazando. Você está entrando por uma porta, ele está saindo pela outra. Pela janela, pelo muro, pela parede, seja lá para onde for, ele vaza. Então, mas eu estou falando para as 7 redes, gente. E estou falando já há anos. Vai lá, entra lá no particular, você conhece... Privado, bate-papo, depende da rede social. Você conhece aonde tem muito espírito imundo? Legal. Aí você entra aqui, fala comigo, fala lá, né?
Aí pronto, ele vai falar assim, pronto, vai começar a vender o livro, ser um missionário, depois vai lá onde é que você tá pra você ver só. Também, glória a Deus. O Ayrton, ele fez corretamente, abençoado, que aquela rede social, ele persegue, todas elas perseguem, né? Mas aquela ali, de vez em quando, ela inventa de perseguir, derruba a live sem motivo nenhum. E aí, mas o importante é isso, vocês correrem pra outras redes sociais e não permitirem que o inimigo tire vocês da presença do Senhor Deus. Então tamo junto. Então nisso, seja um missionário dessa obra, você pode ser um missionário dessa obra sem colocar R$1. Você pode. Muitíssimamente. Faz um pacto, começa a oferecer o livro, começa a chamar seguidores e para outro município, para tua rua, para outro estado, outro país. Glória, nosso Senhor Jesus, ó, 1 hora por dia na tua casa, no seu serviço, aonde você estiver. Vendo o carro, é como o Senhor Jesus disse, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Muitíssimamente. Conosco você consegue, em qualquer lugar, chamar a presença de Deus para onde você está. Muitíssimamente. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, faça a sua obra para com o Senhor Deus, fale com as autoridades políticas para eles entrarem em contato conosco, já seja um vendedor desses livros para ter essa renda complementar financeira e seja um sal e luz e um missionário para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7, no @Milha Ofertadinho. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Fala com seus políticos também, tá? Fala com os políticos também, pra gente poder colocar um tempo nosso aí, tá bom? Muitíssimo amém.